Mateus 6, 25, versículo 34. Senhor Deus Padre Santo, Deus de poder, estou em a hora, Padre Santo, pedindo e clamando a Ti, ó Deus. Usa-me como um instrumento Teu, ó Deus. Usa-me, ó Senhor, para levar a Tua palavra, Senhor. Usa-me, ó Deus, que queremos escutar aqui, não ao homem, Senhor. Queremos, Senhor Deus, que Teu Espírito, Senhor Deus, mueva em nosso coração, ó Deus. Ajuda-nos, ó Deus, na compreensão da palavra, a estar atento, a Deus, daquilo que Tu tens para cada um de nós. Te damos graças, ó Padre Santo, por todo, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Muito bem, Mateus 6, versículo 25, fala de afã e ansiedade. Por lo tanto os digo, não os afaneis por vossa vida, que haveis de comer, ou que haveis de beber, nem por vosso corpo, que haveis de vestir. Não é a vida mais que o alimento, e o corpo mais que o vestido? Mirad as aves do céu, que não sembram, nem cegam, nem recorrem em graneiros, nem vosso Padre Celestial as alimenta. Não valeis vosotros muito mais que elas? E quem de vosotros poderá, por muito que se afane, añadir a sua estatura um pouco? E por el vestido, porque os afanais? Considerado os lírios do campo como crescem, não trabalham nem hilam, pero os digo que nem a um Salomão com toda a sua glória se vestiu assim como um deles. E se a hierba del campo, que hoje é, e mañana se echa em lodo, Deus la viste, assim, não hará muito mais a vosotros, homens de pouca fé? Versículo 31. Não os afaneis, pois, dizendo, que comeremos, o que beberemos, o que vestiremos? Porque os gentiles buscam todas estas coisas, pero nosso Padre Celestial sabe que teneis necessidade de todas estas coisas. Mas buscar primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e todas estas coisas os serão añadidas. Assim que não os afaneis por el dia de manhã, porque o dia de manhã trairá sua afã, basta a cada dia seu próprio mal. Glórias a Deus, aleluia. Muito bem, na palavra de Deus, na palavra poderosa, pero na palavra, amados, que está inserida dentro de um contexto mais grande. Esta palavra que estamos lendo, a afã, a ansiedade, está inserida dentro de um contexto mais grande. E esse contexto é o Sermão do Monte. Hace parte do Sermão do Monte. É uma parte quando Jesus está em el monte e está hablando, acuérdate, hablando com seus discípulos. Pero havia uma multitud, sim, havia uma multitud, pero Jesus chamou a princípio seus discípulos. E aí a multitud começa a chegar, e chega aquela multitud para escutar aquilo que Jesus está falando a seus discípulos. Então, se ele está falando a seus discípulos, é interessante ver para quem Jesus está levando a palavra. Esta palavra não é para aquela pessoa que, vamos dizer, que está no mundo, que está na vida secular, esta pessoa que não aceitou Jesus. Esta palavra é para aqueles que estão com Jesus. Esta palavra é para aquelas pessoas que são discípulos, aquelas pessoas que seguem a Jesus, aquelas pessoas que estão com Ele. Então, se é para aquelas pessoas que estão com Ele, então temos que ver que estamos dentro deste plano de salvação, porque já aceitamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e agora temos que aprender algo mais sobre nossas próprias vidas. Porque estamos muitas vezes preocupados com aquilo que Deus vai ser, com aquilo que temos que lograr, com o nosso dia a dia. Estamos sempre preocupados
com nossa casa, com ele alimentar, ele alimento, preocupado com a roupa, não tenho que passar ali na tenda porque me falta uma roupa, ou tenho que ver se encontro o alimento que estava necessitando em casa, porque está faltando. Estamos sempre preocupados com algo material em nossas vidas. Pero Jesus diz que não é problema se preocupar com isso, porque aqueles que estão no mundo também é normal. Quem não quer um bom trabalho? Todos querem um bom trabalho. Não é igual se tu tens Jesus ou não tens Jesus. Todos querem um bom trabalho. Todos querem um bom sueldo. Todos querem ter uma vida boa. Todos querem ter fartura de alimento dentro de sua casa. Não é só o crente que quer, todos querem. E é isso que Jesus está dizendo em versículo 32. Porque os gentiles buscam todas estas coisas. Eles já buscam. Eles já sabem. É algo que também queremos. E isso não é pecado. Isso não é pecado. Porque tenho que ter um coach. Porque quero ser um viagem. Porque isso não é pecado. É algo que as pessoas normais querem, desejam. Querem algo para si, querem poder trabalhar, ter um sueldo bom para poder ajudar a família, ajudar um padre, uma madre, ou ajudar seus próprios filhos, ajudar com o sueldo do esposo, ou o esposo ajudar com o sueldo da esposa, os dois trabalhar para poder lograr. Isso é normal dentro de uma vida, ser cristiano ou não. Não é aí que está o problema. O problema está como que tu queres isso. De que maneira tu queres buscar isso. É isso que Jesus está ensinando. Mas acuérdate que a Bíblia, todo isso está dentro de um contexto. De um contexto mais grande. E esse contexto, ele começa em Mateus capítulo 5. Que é quando Jesus está dando da bem-aventurança. Aí que pensa. Então você está dentro de um contexto. Jesus já está falando de vários temas. Aí é que está. Para poder entender esta palavra de Deus, aí que entender que Jesus já estava falando de vários temas. Para chegarem nisso. Ou seja, são várias coisas que crente, agora não são todos. Agora são aqueles que têm Cristo. Que essas pessoas têm que entender para poder lograr aquilo que ele quer nas coisas materiais. Porque eu quero. Está bem, tu queres, mas tu tem compromisso com Cristo. Tu tem um compromisso com Deus. Eu não tenho compromisso nenhum. Tem sim. Tu, quando aceitou, digo a ele que Jesus, quer Jesus como, não só como Salvador, mas também como Senhor. Então, se és o Senhor, ele vai te passar coisas que é para ser. Então, se é assim, temos que seguir aquilo que Deus nos ensina. Pero antes, Jesus está dizendo, não te preocupes, porque se tu vem a mim, se tu está sofrendo por mim, se tu está sofrendo pela palavra, tu és um bem-aventurado. Então, não te preocupes, tu estás em la vontade do Senhor, aquilo que tu queres. Então, primeiramente, está falando das bem-aventuranças. Não te preocupes, está bem. Porque às vezes pensamos, não vamos lograr, não vamos conseguir, porque eu amo Cristo, estou sofrendo por Cristo, eu hablo de Jesus, as pessoas não entendem, as pessoas não querem entender, então porque tudo vai mal. Não, uma coisa é as bem-aventuranças em Cristo, não é amar a Cristo, é sofrer por Cristo, sofrer por Deus. Outra coisa é aquilo que necessitamos, aquilo que queremos, aquilo que Deus tem para cada um. Então você tem que se separar e entender. Primeiramente, bem-aventurança. Depois, Jesus habla algo muito sério, que é ser sal e ser luz. Porque é fácil, eu quero. Pero primeiro ele está ensinando que há que ser sal e ser luz. Há que ter esse tempero. As pessoas têm que perceber essa diferença. Tem que perceber, as pessoas têm que ver que tu não és
uma pessoa que está imundo, que tu és um homem, uma mulher de Deus, que tu estás em Deus. Tem que ver que por onde tu vas, por causa do Espírito Santo que está em ti, por causa de ter, estar justificado em Jesus, tu és luz por onde vai. Tu abre, mostra que a pessoa não está sendo o que é correto, e mostra, pode conduzir através da luz, conduzir a pessoa na direção de Cristo. Ou seja, Jesus já está dando a seus discípulos aquilo que eles têm que fazer. Jesus habla da lei, que não vem que está no Antigo Testamento. Tanto que vemos ali um monte de sombras, não? Que abre, que mostra, que direciona Jesus. Jesus habla da ira, do adultério. Adultério. Às vezes queremos coisas, e nós estamos fazendo coisas que de um adúltero, de uma pessoa que não está cumprindo com seu compromisso dentro de sua própria casa. Porque é fácil querer as coisas, mas antes de querer, teremos compromisso com o Senhor, e isso vai ter que cumprir. Já foi dito aqui, porque eu já estou há um tempo com minha esposa, já nem amo mais. Ei, cuidado, amar é uma obrigação. Não é amar quando Jesus diz que tem que amar, não? A palavra diz amar, o homem tem que amar a sua esposa. Não é que acabou o amor, então agora estou liberado do Senhor. Não. Esse é um mandamento, essa é uma ordem do Senhor. Amar vossas esposas, amar. E aquele que ama não adultera. Aquele que ama é fiel. Aquele que ama está sempre com a família. Então, nós devemos de estar, entender, para entender aquilo que queremos, há que entender o que nossas obrigações. Amar é obrigação. Temos que amar. Não temos que amar a todos, não temos que amar a vocês não têm que me amar, não temos que amar as pessoas que estão no mundo, não temos que amar, não amar o pecado, pero amar o pecador, mas assim Jesus, nós outros também. É uma ordem de Jesus, amar a todos que estão aí fora. Amar nossa esposa. Isto é algo que nós devemos fazer. Outra coisa, para entender a palavra, para entender a palavra. Habla a respeito de divórcio. Olha que interessante. E divórcio. Se pode, se não pode, qual a condição que se pode estar em um divórcio para não perder suas bendições, para não perder seus direitos. O direito de hijo. Direito de hijo. Habla de los juramentos que devemos ter, como devemos que fazer, amor hacia los inimigos. Habla a respeito da esmola, nos ensina a orar. E não aquela oração de fariseu, mas aquela oração verdadeira. Aquela oração realmente entregue. Nos ensina ele ajuno. Quem está ajudando? Quem que ajunou aí no mês de agosto? Ensina ajuno. São coisas que devemos estar. Quando eu estou dizendo de ajuno, cuidado. Se tem alguma enfermidade, alguma coisa, vale mais para isso. Está vendo? Aquele que está saudável. Não? Já aqui já hablei 3 vezes já durante estes 6 anos de Ministério Cristiano Torre Fuerte, já 3 vezes já prediquei a respeito de ajuno. Cuidado, mas está todo ali nas redes sociais, onde hablo muito bem, ensino muito bem a respeito de ajuno. Bueno, habla de los tesouros, habla de la lâmpada del cuerpo, habla de las riquezas. Então, Jesus, antes de chegar a falar daquilo que queremos, de nossas necessidades materiais, ele já está falando de muitas coisas.
E é isto que traz a palavra quando leemos aqui em Mateus capítulo 6, de versículo 33. Acuérdate que estamos falando de coisas importantes para ter a vitória de Deus. Diz assim Mateus capítulo 6, 33, mas buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça. Aí está, lá claro, buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça, que é que Deus está buscando. Por que Deus não habla buscar a Deus primeiro? Por que Ele habla buscar o reino de Deus e não a Deus? Porque em Deus já estamos. Aguarda que Ele está predicando para seus discípulos. Em Deus já estamos. Agora temos que buscar o reino. Que é buscar o reino? É buscar nossos direitos de hijo. Qual é o direito de hijo? Não é trabalhar para comprar comida. Não. Essas são coisas que queremos. Essas são coisas que... Não, está dizendo de buscar o direito de hijo. Buscar o reino de Deus. Busque primeiro o reino de Deus. Antes de querer as coisas que estão materiais, que tu tem direito. Jesus diz que tem direito, como qualquer outro. Pero busque primeiro o reino de Deus. Quando estamos aqui, não? Quando os que nascem aqui na Espanha, os que buscam a cidadania de Espanha, por que querem cidadania? Para que cidadania? Por que buscar cidadania? Para ter direitos. Por que se busca? Para ter direitos. Por que buscar o reino? Para ter direitos. Por que eu quero a nacionalidade aqui de Espanha? Para ter direitos. Porque em nosso país temos direitos. Porque somos cidadãos. Pero em céu já temos a Deus, pero agora temos que buscar nossos direitos. E como vamos buscar? Como vou buscar meu direito aqui em Espanha? Entendendo delas leis. Como vou buscar os direitos do reino de Deus? Entendendo a palavra. Porque a palavra é o contrato, é ali que está posto, já bem a respeito disso. Por isso que quando vamos predicar a palavra, a alguém, não temos que predicar a palavra, só Jesus salva, Jesus sana, Jesus transforma, Jesus vai te dar sanidade, Jesus vai cambiar sua vida. Ei, e as letras pequenas do contrato tem que ler também. Tu tens que servir, tu tens que adorar a Ele, tu tens que ser o servo dele, tu tens que aceitar, ensinar o que é, aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Tu tens que entender as letritas pequenas. Senão depois você queda nos vinhos mimados, não? Eu quero. Deus não me dá, então tchau, não venho mais para a igreja. Por quê? Porque quando fomos predicar, hablamos do contrato, mas só pelas letras grandes. Então, devemos mostrar, quando estamos predicando, para que a pessoa tenha consciência de aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Então, muito bem. Sabemos agora o que é ter, não? Buscar nossos direitos através do reino, não? Já sabemos que hacemos parte, então vamos buscar, primeiramente, para buscar os direitos. E Jesus também diz, não só buscar o reino de Deus, mas também de sua justiça. O que Jesus quer dizer com sua justiça? Amados, a justiça de Deus, ela funciona se estamos fazendo as coisas bem para o Senhor, ou se não estamos fazendo as coisas bem. Agora não estamos falando de direitos, estamos falando de deveres, de conduta, de ação cristã. Porque se hacemos aquilo que é da vontade de Deus, estamos bem. Se hacemos bem o que a Espanha pede, estamos dentro da lei. Não podemos usar de nossos direitos, porque estamos bem. Aqueles que fazem mal, o que têm que fazer? Pagar alguma multa, não? Ou ir para a cárcel, verdade? Então, são coisas que é para aquelas pessoas que não estão fazendo aquilo que têm que fazer, não estão bem, não vão buscar a justiça. Então, se Jesus nos ensina buscar primeiro o reino de Deus
buscar nossos direitos. Segundo, buscar sua justiça. Ou seja, que é para que sejamos justificados em el Senhor. Ter Ele como Senhor e Salvador. Senhor. Então, há compromissos com Ele. Há compromissos para ser. A vitória de Deus está aí, amados. A vitória de Deus está para cada um. Pero há que buscar, ler a palavra a cada dia, conhecer a palavra. Como posso querer algo se não sei o que está dentro do contrato? Porque muita gente perde, não vai firmar ali uma casa, quando vê, não tem direito a nada. Ou vai comprar aí alguma coisa, não tem direito a nada. Já sabemos, já escutamos isso muitas e muitas vezes, de contratos malos. Então, vocês têm que entender, ler o contrato, para saber aquilo que eu estou fazer. Aquilo que é de meu direito. Conhecer de Deus aquilo que pertence a mim. E poder buscar aquilo que eu quero. Quem está em mundo vai buscar de sua maneira. Nós outros que somos em Cristo vamos buscar de outra. Todo o que está aí é para nós outros. Eu tenho direito a uma casa? Tenho direito. Eu posso ter uma casa? Pode ter uma casa. Mas primeiro busca o reino de Deus. Primeiro busca a sua justiça. Esteja ali na vontade do Senhor. Aí sim, Deus abre portas. Deus empieza a abrir portas para ti, para que tu puedas lograr aquilo que Deus tem para ti. Prepara para receber aquilo que vem por parte de Deus. Prepara para receber aquilo que é do Senhor. Prepara para estar ali na vontade do Senhor. Mas é interessante que para tudo isso vai necessitar de uma só coisa: fé. Porque o reino de Deus se move por fé. E se não há fé, não há como. Aí vemos muitas vezes um crente que tem as coisas, que logra as coisas aí fora, pero hace o mesmo que uma pessoa do mundo. Por quê? Porque ele não tem seus direitos, não está dentro de seus direitos, não está dentro da justiça. E aí tem que ser como uma pessoa que está aí fora. Pero aquele que está em Deus, aquele que busca, aquele que está na palavra, aquele que caminha por fé, ele vê os milagres e as portas de Deus se abrir. E abre, a porta de Deus se abre. A porta de Deus se abre. E há muitos testemunhos. Eu tenho certeza que vocês têm testemunho de Deus para contar, de milagres que já passou em vossas vidas. Então, se esta fé que já passou, que este milagre que você tem para contar, é esta fé que tu tem que ter agora, para lograr estas bendições que tu estás esperando de Deus. Não desanima, mantenha firme e forte, porque Deus é contigo. Deus é contigo. Busca o reino de Deus, busca a sua justiça, porque uma porta de Deus se abre para ti, porque tu estás sendo movido por fé, não por vista, por fé. Os milagres começam a acontecer para todos os filhos de Deus, que são movidos por fé. E vou dizer uma coisa: fé não é só aquilo que é para aceitar Jesus, fé é para ter Jesus. Há que ter fé para ver e operar milagres, porque este é um dom de Deus também. Há que buscar, pedir. Se falta esta fé, pede. Eu necessito desta fé. Eu necessito ver milagres. Eu sei que tu existes, Senhor. Eu quero ver milagres. Ativa esta fé em mim, Senhor. Ativa esta fé em mim, meu Pai. Porque quero ver um grande mover em minha vida. Quero ver um grande operar em minha vida, Senhor. Quero ver cadeias se romper, Senhor Deus, em minha vida. Eu quero ver esta vitória, Senhor. Eu tenho certeza deste Deus maravilhoso e que
para nós outros, medir com o que Deus tem para o outro. Cuidado. Cuidado. Ah, porque minha irmã tem um piso e eu quero um piso igual. Minha irmã não tem um cote, eu quero também um cote igual. Cuidado, as coisas não são assim. Cada um Deus dá a sua medida. Cada um Deus dá a sua medida. Uns são milionários, há crentes que são milionários. Por quê? Porque Deus necessita que eles sejam milionários para ser na obra de Deus, apoiar grandes igrejas. Há futebolistas que estão ali em futebol e ganham milhões para poder manter igrejas sendo poderosamente nas igrejas, e sabe que estão famosos por isso, e cumpre com o chamado do Senhor, porque caminha por fé. Então, nós temos que ver por fé, falar com o Senhor e ver o que é para cada um de nós. Deus não me hace milionário com o futebol. Deus me hace ter o que tenho que ter para poder fazer aquilo que tenho que fazer para o reino. Eu não sei o porquê. Quizás, se Deus me dá muito, não? Em vez de fazer missões, vai ser passeios, não sei. Não? Em vez de, se Deus me dá um grande coche, em vez de correr os irmãos para vir para a igreja, quizás eu vou fazer um passeio por Europa. Então, se Deus dá aquilo, a medida de cada um. Deus dá medida. E às vezes muito mais, dentro daquilo que tu não vai desviar, dentro daquilo que tu vai se permanecer no reino, para ser a vontade do Senhor. Então, se Deus tem algo para mim. Eu separei aqui alguns versículos a respeito de fé. E isso tem que estar muito firme em nossa mente, corpo e alma. Abacuque, ele quem pensou, já falando a respeito de fé, ele disse aqui que aquele cuja alma não é reta, sem orgulho, mas ele justo por fé viverá. Então se eu quero ter uma vida plena, tenho que viver por fé. Ele justo viverá por fé. Hechos 10, versículo 38 diz que mas ele justo viverá por fé. Romanos 1,17 diz, porque ele que o evangelho de justiça de Deus se revela por fé e para a fé, como está escrito, mas ele justo por fé viverá. De novo, Gálatas capítulo 3, versículo 11, e que por la lei nenhum de justiça se justifica, para com Deus é evidente, porque o justo por la fé viverá. Ou seja, 1, 2, 3, 4 versículos falando de fé. No Antigo Testamento, Abacuque, e 3 versículos falando de caminhar com fé em Novo Testamento. Ou seja, o contrato de Deus, ele habla de fé, habla da necessidade do justo. Não vamos buscar justiça? Então, se vamos buscar a justiça de Deus, teremos que caminhar por fé. Se vamos buscar a justiça de Deus, temos que caminhar por fé. Não é mais minha força, é a força do Senhor. A força do Senhor que tem que estar e habitar em ti. Diz, Senhor Deus, por que estou passando por isso? Habla com Deus, porque quizás seja uma prova para que tu puedas melhorar, para que tu puedas estar ali na vontade do Senhor, para que a glória dele se manifeste em tua vida. Deus usa nós outros para ser exemplo para os demais. Quantas vezes você vem aqui, Senhor Deus, estou para a tua obra. Às vezes vem um problema, já é para a obra do Senhor. Por quê? Porque depois aquele testemunho, quando veio na sanidade, quando veio na porta de trabalho, ou seja, quando veio algo que se resolva, quando sube aqui, vai servir para testemunhar, para dar testemunho e ajudar os demais.
que é este? Caminhar por fé. O justo caminha por fé. E o justo dá testemunho de fé. Então, é importante nós outros estar confiantes em Senhor, caminhar por fé, para ver o operar de Deus em nossas vidas. Deus tem algo contigo, Deus tem algo para operar. E quero dizer também algo mais já para seguir, já para o final, é confiar em Deus, amados. Teremos exemplo de Davi e exemplo de Saul. Saul, um homem que foi ungido, um homem que foi chamado, mas um homem que um certo tempo resolveu tomar suas próprias decisões. Um rei que quis resolver aquilo que Deus me chamou e Deus falava com ele já se sentia já suficiente para resolver as coisas. Lá outra coisa, Davi, com todos os seus problemas, com todos os seus pecados, pelo homem fiel ao Senhor, um homem que estava entregue ao Senhor, um homem que não perdeu uma batalha. Vemos duas pessoas, dois reis e duas ações diferentes. Um que começou a caminhar por fé, ou seja, os dois eram do Senhor, mas um começou a caminhar por fé e um a certo tempo parou de caminhar por fé. Começou a caminhar por vista, por aquilo que ele via. Se vamos dizer assim, uma pessoa que não conhece a palavra, que não sabe o que é caminhar por fé, pode dizer que Saul estava correto. Que atitude mala tomou Saul? Saul estava sendo bem diante das coisas que ele via, mas não era na vontade de Deus. Não era assim que Deus queria, porque Deus via mais allá. Por isso que muitas vezes não conseguimos lograr aquilo que Deus tem para nós, porque atuamos como Saul. Porque em vez de caminhar por fé, por mais que aquilo que pareça para nós outros manteremos firme, não derramos para ser. Depois entramos em desespero. Oh Senhor, ajuda. Aí querem fazer campanha, querem buscar de Senhor. Aí já está. Então, se nós outros temos que buscar, não perda essas bendições que Deus tem. Jesus está ensinando, busque o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas serão añadidas. Elas já vão ser añadidas em tua vida. Então, se não camine por vista, camine como Davi. Davi, mesmo sendo perseguido, mesmo passando por situação de morte, acerca da morte, ele se mantinha fiel ao Senhor, tinha temor ao Senhor, fazia canções, salmos de alabança ao Senhor, porque confiava em Ele, Senhor, tinha fé em Ele, Senhor, sabia desta vitória em Ele, Senhor. Não vamos ser como Saul, mas vamos ser como Davi. Vamos buscar a lei de Deus e buscar a sua justiça. Deus tem algo com cada um de nós outros. Você vai pedir em nome de Jesus, vamos nos poder pedir. Em nome de Jesus. Vamos buscar nossos direitos no reino de Deus. Vamos buscar a justiça de Deus. Vamos buscar nossos direitos e fazer aquilo que Deus quer. Porque aí não há brechas abertas. Porque aí não há problemas mais para resolver. Porque agora tudo está nas mãos do Senhor. Porque agora a promessa que Jesus já está sendo, que as demais coisas serão añadidas, serão